Meu nome é Clélia Marques da Costa, conhecida como Clélia Clay. Treino boxe, eu luto boxe desde os meus 17 anos. Tenho 2 irmãos judocas. Meus pais também foram atletas. Minha mãe de vôlei, meu pai de futebol de campo de várzea. Comecei a lutar boxe quando eu tinha 17 anos, uma brincadeira do meu pai, né? Antigamente, eu deveria ter 16 anos. Eu era fortinha e daí tava construindo os cômodos em cima da minha casa e meu pai tava ajudando o pedreiro, né? E daí ele pediu pro meu pai colocar a lata de areia no gancho. Aí eu saí pro quintal. Aí eu falei assim, pai, ele tá pedindo pra você colocar só a corda, né? Aí ele falou, seu pai é enrolado, fica só conversando, só tá atrapalhando a obra. Aí eu peguei, eu acho que eu andei uns, sei lá, dei 3 passos com a lata de areia assim, coloquei na corda, falei, agora pode subir. Aí ele até brincou lá, a menina é mais forte que você, não sei o que, enrolando. E daí ele tocou assim no meu braço e falou assim, tá fortinha. Eu era bem troncudinha, né? E aí ele falou assim, parece até o Tyson, né? Com os dentes afastados um do outro. Eu falei assim, ele, por que você não vai lutar boxe? Aí ele falou assim, eu falei, porque é esporte de menino. Aí ele falou assim, que nada, mulher também luta. E daí, um certo dia eu andando com uma amiga minha, a Heller, no meio da rua, a gente saiu da escola e eu falei, ela falou que ia pra academia. Aí eu falei, você faz academia do quê? Daí ela falou de boxe. Aí eu falei, mas não é esporte de menino? Aí ela falou assim, não. E daí eu falei assim, meu pai falou pra mim lutar boxe. Aí ela falou assim, por que você não vai? Eu falei assim, eu não, é esporte de menino. Ela falou, não é, eu treino boxe. E aí eu fui conhecer a academia, né? Onde eu comecei a treinar no Clube Escola Jorge Bruder. Era um projeto social lá que era administrado pelo Cláudio Aires, que ele foi o meu técnico, o meu formador, né? Técnico. E daí eu comecei. Passou um ano eu treinando, as minhas amigas desistiram, a Heller e 2 outras amigas que iam comigo pararam e eu continuei. E eu fui ganhando gosto. Era só um hobby que eu fazia, né? Eu era pesadinha. E nessa, passou um ano e o Cláudio Aires falou assim pra mim, você quer lutar? Eu falei, quero. Nossa, meu coração acelerou. E aí ele falou assim, quantos quilos você tá pesando? Eu falei, na época eu tinha 64 quilos. Aí ele falou assim, você precisa tirar 4 quilos. Eu falei, caramba, e agora? Daí eu falei pros meninos que treinavam comigo, eu preciso tirar peso, o professor falou que eu vou lutar, e agora? Ele, calma, Clélia, calma. E a Clélia é sempre ansiosa, né? E aí eu comecei a tirar peso. Tirei o peso, fui pra minha primeira luta amistosa, ganhei. Nossa, amei. Aí eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, eu não acredito que você foi escolher logo boxe. Eu não aceito isso. Eu falei assim, mãe, mas eu gosto, mas você vai chegar machucada em casa. Aí meu pai ficava meio assim, mas você gosta disso? Eu falei, gosto. E minha mãe, eu não vou te dar dinheiro da condução pra você ir treinar. Não vou, pra você apanhar e chegar aqui roxa, não. Eu falei, mãe, mas eu gosto. Eu falei, tudo bem. Quando eu ia pra escola, ela me dava o passe, né? Antigamente era passe, era de ida e volta. Aí eu saía da escola meio-dia, ia pro clube, em vez de ir pra casa, eu ia pro clube, porque era uma distância muito longa da minha casa até o clube. Aí eu treinava, nos primeiros dias fiquei sem almoço. Treinava, comia o lanche lá da academia que tinha, né? E daí o Cláudio Aires começou a me treinar pro meu primeiro campeonato brasileiro, né? Treinei, fiz seletiva, ganhei. E desde então eu engatei. Ganhei 6 vezes o campeonato brasileiro e daí em diante eu destaquei. E em 2009 eu fiz uma seletiva para participar do campeonato continental. Daí eu ganhei essa seletiva e foi meu primeiro campeonato e eu fui medalhista de bronze. E desde então eu comecei a me dedicar mais, me destacar mais no boxe, ir para campeonatos brasileiros, tirar peso. Vida de atleta não é fácil, é vivendo e aprendendo. Cada dia é um dia novo, sempre se dedicando o máximo. Todo mundo pensa que você é atleta, é fácil, você treina todos os dias. Não é fácil perder peso, ter disciplina alimentar, ter hora para dormir, ter hora para comer, ter hora para tudo. Nesse momento de dificuldade, de pressão, eu sempre tive um amigo, o Ney, né, que eu sempre liguei pra ele, pedi ajuda, falava, Ney, não aguento mais, e ele, calma, Clelinha, você vai conseguir, segura mais um pouco, é assim mesmo. E ele sempre me dando força, não só ele, como outras pessoas também envolvidas, porque para ser campeão
o campeão não se faz só você, tem muitas pessoas em volta também, né? Fui para o Mundial 2010. Antes disso, tivemos uma base na Austrália, né? Ficamos um mês, 12 dias. E na sequência fomos para a China. E foi meu primeiro campeonato mundial também. Muita adrenalina, emoção, aquele nervosismo, a Clélia sempre ansiosa. E eu fiz 2 lutas e perdi. Então foi um mundial de muito aprendizado, porque lá no mundial você não só luta, como você treina também. Eu perdi, mas eu fiz muitos sparrings com países diferentes, meninas diferentes, estilos diferentes de luta. E sempre ganhando, cada sparring que eu fazia, eu ganhava uma experiência. Em 2014, participei do meu 3º mundial, que foi na Coreia, em Jeju. Foi um campeonato assim que eu não esperava que eu ia ganhar. Eu tinha até comentado com o Everton Lopes que ele foi campeão, não lembro o ano, não sei se foi 2010, mas eu perguntei assim pra ele: Everton, qual foi o seu mundial que você foi campeão? Aí ele citou 2010. Aí eu falei assim, balancei a cabeça afirmando, eu falei assim: eu também vou ser campeã. Ele acredita que você vai ser. Em 2014 eu consegui a minha primeira medalha. Eu fiz 3 lutas. A 3ª luta foi a do bronze. Eu não acreditei, eu chorei, mas não tinha caído a ficha. Daí, quando foi a 4ª luta, eu perdi pra americana. Eu falei, cara, foi um bronze com gostinho de ouro. Eu sentia que eu ia ganhar aquele campeonato. Aquele campeonato era pra ser meu. E depois desse campeonato mundial, eu voltei para o Brasil no auge, feliz. Mas infelizmente, como a pressão era tanta, né, de treino, peso, eu acabei perdendo a cabeça eu mesma e fui pega no doping. Foi uma tristeza muito grande. Fiquei muito triste, não entrei em depressão, porque o meu psicológico, eu pensei assim, eu que fiz a merda, então eu vou ter que aguentar as consequências. E daí eu fiquei triste, né, porque eu não podia treinar mais, eu via todo mundo treinando, ficava triste, tinha vezes que eu nem ligava a TV pra não ver ninguém, não mexia nas redes sociais, só ficava dormindo. Então eu falei assim, vou dormir pra esquecer. Ou aí acordei um dia e falei assim, eu vou treinar. Porque eu peguei 2 anos de punição, né? E desses 2 anos eu falei assim, eu vou treinar esses 2 anos. Quando eu vou voltar com uma sede. E depois eu comecei a treinar bastante, pedi até ajuda pro Ney. Eu tava com muita vergonha de pedir pra voltar a treinar e tal. Fazia uns 5 meses também. Não tava preparada pra fazer toquinho, nem sparring com ninguém. Porque eu falei, eu acho que eu esqueci tudo. Mas só que não, o corpo tem suas memórias de reflexo. E o Ney falou assim, bora treinar, não sei o que você tá fazendo em casa ainda. No dia seguinte, coloquei minha mochila nas costas e voltei a treinar. E eu treinava todos os dias pensando, eu vou ser campeã, eu vou ser campeã. Chegou 2018... O Ney falou assim, eu vou te inscrever no Campeonato Paulista. Treinamos juntos. Não só eu, ele, a Keila e os amigos lá que treinavam com a gente. Fui prata no Campeonato Paulista e prata no Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Em 2019, treinei mais duro ainda, que eu falei assim, dessa vez eu vou ser ouro. E eu fui ouro. 2019, Campeonato Paulista, 2019, campeã brasileira. E daí foi então que eu fui convocada de novo para a seleção e eu fiquei muito feliz com isso, era isso que eu queria. Voltando para a seleção, eu me senti acolhida e voltei a firmar meu nome de novo e falei, agora nada vai... Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não ia acontecer o que aconteceu no passado, que foi uma coisa muito chata. Não falo para todos os atletas, quem inicia o boxe, tomar cuidado com o que toma, com o que bebe, o que come. Já voltei bem, fazendo sparring, teve todo o processo de adaptação, a corridas, treinos, porque eu tava num treino num ritmo, chegou lá era outro ritmo, né? E daí eu fui me adaptando e ganhando espaço.
até que teve seletivas, sparring e avaliativos, e eu tava muito bem em todos. E infelizmente veio a pandemia, e daí todos os atletas ficaram sem treinar. Tinha onde treinar, mas como não podia ter aglomeração, ficamos em casa, isolados, até um dos outros na mesma casa, de máscara, e foi muito chato, né? Até que a seleção conseguiu, o COB, o time Brasil conseguiu que nós do boxe treinasse em Portugal. Aí teve a primeira missão, um grupo foi para a primeira missão e o outro ficou no Brasil, treinando em um hotel fazenda, treinando bem, mantendo o ritmo. Nunca paramos de treinar. Aí teve a segunda missão, ainda com pandemia, fomos para a segunda missão, treinamos em Portugal, voltamos, daí teve um campeonato internacional, eu participei, fui medalhista de prata e daí eu tive uma lesão no quadril. E com essa lesão no quadril, eu fiquei debilitada de fazer muito treinar, né? Não podia correr, não podia pedalar, nem andar direito, às vezes a gente pode, né? Eu fiquei 2 semanas sem treinar porque era para priorizar o meu quadril, para recuperação. E hoje eu estou muito feliz pela minha trajetória, minha história que eu fiz no boxe. Erramos, acertamos, erramos de novo. O mundo é de ondas, né? Ondas altas, baixas, mas estou aqui, estou muito feliz por fazer minha história, ter o meu nome escrito lá como uma medalhista no Mundial de Boxe de bronze, medalhista de bronze, né? E é isso, só gratidão. Gratidão a tudo.